Talvez o que eu vou falar para você aqui hoje vai te chocar um pouco, mas eu preciso ser leal com a minha intuição a partir de agora. A partir de agora eu preciso ser bem franca com você que está me vendo agora, com você que está me ouvindo, sobre direções a qual o Espírito Santo tem me dado e tem me cobrado esse posicionamento, porque ele falou assim: Deise, você não precisa mais estudar tanto, adquirir tanto conhecimento nessa área aí que você já está pronta. Tem coisas que você já sabe como fazer. Tem coisas que você já sabe o que é. E eu não sei o porquê que você continua adiando isso. Eu não sei porque você continua dando desculpa atrás de desculpa, adiando e adiando isso que você já sabe como fazer. E eu cheguei à conclusão que realmente é isso, sabe? Eu preciso ser direta com vocês. Eu confesso que às vezes eu me sinto um pouco de culpa quando eu entro nas minhas redes sociais ou quando eu vejo coisas acontecendo próximo de mim, de pessoas se desfalecendo, pessoas se perdendo, pessoas tendo relacionamentos rompidos, pessoas fechando empresas, pessoas entrando em depressão e todas essas coisas ruins que infelizmente está aí disponível no mundo. E muitas vezes eu tenho a resposta, sabe, do porquê que aquilo aconteceu ou do porquê que está acontecendo, por ter resposta de pessoas que estão passando por lutas mentais e eu ter a resposta daquilo e não fazer nada. E de repente eu ver acontecendo exatamente o que eu sabia que ia acontecer, mas eu não me posicionei. E o Espírito Santo me chamou muita atenção nisso, que ele pegou e falou assim: Deise, você precisa entender o porquê você está onde você está e o porquê você sabe do que você sabe. Eu não tô te enchendo à toa. Eu não tô te preparando à toa. Eu não estou te colocando nos lugares à toa. Eu não estou te moldando porque eu não tenho o que fazer. Eu estou fazendo isso na sua vida porque eu tenho um propósito. Eu estou fazendo isso na sua vida porque eu enxerguei em você algo que nem você mesmo enxergaria. Eu vi potencial em você que nem você sabia que você tinha. Então, tudo isso que você sabe, que às vezes você esconde, não é para você esconder. A palavra de Deus diz: não se pode esconder uma cidade edificada. Não se coloca a lâmpada, a lamparina, embaixo de uma mesa. A luz foi feita para brilhar. A luz foi feita para despertar quem está dormindo na escuridão. E o que você está fazendo? Então, não dá mais, gente, para me brincar aqui. Não dá mais para me fingir que não tá acontecendo nada. Sabe? Quando você entende o propósito ele vai muito além de coisa, gente. O propósito ele vai muito além da matéria. Porque quando você decide andar pelo propósito, você é alimentado por uma fonte. E essa fonte que jorra, ela tá o tempo todo jorrando. Ela tá o tempo todo cuidando. Ela tá o tempo todo zelando. Se tem uma coisa que a fonte, que é Deus, ela faz, ou fez, que é mais fácil falar assim, que ela já fez, é te preparar para algo que ela já foi na frente. A fé tá te esperando lá na frente. Quando você fala assim, eu tenho fé, eu creio, Deus pode, Deus fez, eu já vi acontecer, eu vou mudar, vai ser diferente, porque eu vou pagar o preço, porque eu vou comprar, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo. A fé já foi. A fé tá lá na frente. Só que não é fácil, gente, viver disso, dessa forma. Deus ele tem colocado no meu coração para me ensinar esses 3 pilares: frequência, cocriação e fé. Esses 3 processos que eu passei,
que eu ainda estou passando, mas eu sei o quanto isso é real. O quanto que Deus pode te transportar. E um dos motivos que mais forte que Deus vem falando comigo a respeito disso é que motivos que Deus falou mais forte comigo foi esses 3 pilares e principalmente sobre dinheiro, né, gente? E dinheiro foi um dos problemas que mais me atrapalhou a me posicionar, a tomar um posicionamento. E quantos de vocês aí estão me vendo hoje e estão achando que é a falta de dinheiro? Ai, gente, se vocês soubessem. Se vocês soubessem, e vai ter como saber, porque eu de alguma forma quero ajudar vocês. De alguma forma eu quero acrescentar na vida de vocês. Por isso que eu preparei umas videoaulas. Vou deixar o link para você ter acesso a elas, para mim te ensinar o passo a passo, para mim te ensinar como é que as coisas funcionam. Porque tudo tem processo. Tudo você precisa de um entendimento para as coisas. E eu quero te ensinar aqui. Eu faço questão de te ensinar aqui. Eu não quero mais só guardar isso para mim. Porque eu entendi que eu sou luz. E eu decidi brilhar. Eu decidi brilhar. Eu decidi viver o sobrenatural de Deus. E você também pode decidir viver o sobrenatural. Quando você entende a frequência, que você precisa frequenciar as coisas que você quer. Porque talvez você quer algumas coisas e tá andando totalmente ao contrário. E um dos motivos é, se eu tivesse dinheiro, eu fazia. Se eu tivesse dinheiro, dava certo. Aí o negócio não dá. E você não percebe que você tá criando mais do mesmo. Você não percebe que isso tá te limitando de você frequenciar aquilo que você quer. Então eu te ensino lá nas minhas aulas. Outro detalhe, cocriação. Tudo é você que cocria na sua vida. O que o universo ele faz? Ele te devolve o que você quer? Não, o universo ele reflete para você aquilo que você está mandando para ele. É como se ele ampliasse a tua visão, ele amplia. Então ele está sentindo raiva, está achando que é falta de dinheiro, está achando que é o relacionamento, está achando que é a família, está achando que é o ambiente. O que o universo faz? Ele amplia, ele deixa maior, para você achar que ainda mais é esse problema. Nossa, o universo está sendo tão ruim assim comigo, Daisy. Por que ele está fazendo isso se ele sabe que não é? Porque a consciência não mora no universo, a consciência mora em você. Talvez você está criando tudo isso inconscientemente, sem saber, sem perceber. Por isso que eu, sabendo disso, quero te ajudar. Quero ensinar você como que as coisas estão funcionando, por que que isso está acontecendo. Por isso, você vai acessar esse link e vai acessar as aulas. E lá eu vou te ensinar o passo a passo, porque lá eu vou entrar em detalhes, gente. Lá eu vou entrar em detalhes que não tem erro. Não tem, eu te garanto. A sua vida não vai ser mais a mesma, gente. Não vai, não vai, não vai. Eu posso te garantir. Por quê? Porque tudo é frequência. Você tem que sintonizar. Então, sintoniza agora nessas videoaulas para você ver o que você vai cocriar. Coisas que você está aí anos fazendo uma matemática que a conta não está fechando. Talvez o que você precisa ouvir hoje é: para de associar a sua dor com a falta de dinheiro. Porque foi isso que o Espírito Santo falou no meu coração. O Espírito Santo foi muito claro. Ele falou: até quando que você vai ficar adiando o seu chamado, o seu propósito? Falando que é a falta de dinheiro, sendo que você sabe que não é. Olha quanto tempo você está se enrolando. Olha quanto tempo você está se enganando. Sendo que você sabe que o que você precisa é coragem. Sendo que você sabe que você precisa é tomar uma decisão. Sendo que você sabe que você precisa é levantar e ir lá fazer acontecer. Porque tudo que você precisa eu já coloquei dentro do seu coração. Todas as coisas que você precisa, todas as ferramentas que você precisa, estão no seu coração esperando você funcionar. Esperando você abrir a boca para que comece a fazer sentido tudo que está acontecendo na sua vida. Porque tudo que está acontecendo na sua vida não é um por acaso.
Não é um caiu de paraquedas. Eu não te coloquei onde você está por colocar, porque não tem um propósito. Não, eu te coloquei aí porque você é luz. E ela precisa brilhar. Decida brilhar, Daisy. Então, quando o Espírito Santo falou isso pra mim, eu falei, meu Deus, não dá mais pra mim ficar adiando. Não dá mais pra mim ficar arrumando desculpa. E quantos de vocês que estão me vendo agora estão dando as mesmas desculpas? Os mesmos argumentos. Não, eu não fiz porque eu não tenho dinheiro. Eu não faço porque o meu financeiro não ajuda. Eu não faço porque não dá. Eu não faço porque é complicado. Porque se eu fosse fulano, se eu morasse em tal lugar, porque se isso, porque aquilo, aí o Espírito Santo começa a te mover para esses lugares de falta que você diz que tá faltando para você fazer acontecer e nada acontece. E você não questiona porque você não faz. Você não questiona porque você não oferece. Você simplesmente conta uma historinha atrás da outra. A nossa fé não quer ouvir história. A nossa fé não quer nossas desculpas. A nossa fé quer as nossas atitudes. A nossa fé, ela quer o nosso coração. Ou a gente acredita que ela é capaz de fazer, ou a gente não acredita. Não existe meio termo. Mas por que é difícil andar pela fé? Por que é difícil deixar ela fazer as coisas acontecer? Deixar elas trazer quem ela precisa trazer? Deixar elas fazer o que precisa acontecer? Porque a gente acha que ela não vai resolver. Porque a gente acha que ela não vai dar conta. Porque a gente acha que, não dá. Eu tenho que usar a minha inteligência agora. Eu tenho que usar o que eu sei agora. Porque a fé, não. A fé é demorado. A fé é um talvez. A fé é um quem sabe. E aí a gente não age por ela e continuamos contando história para nós mesmos. E adiamos o propósito de Deus. Para depois, no final da vida, a gente entender o sentido do porquê que ela foi nos dada. Para depois, no final da vida, a gente se perguntar por que eu não ouvi ela durante todo esse tempo que eu estive lá. A gente precisa parar de colocar as coisas do reino em segundo lugar e priorizar as coisas terrenas. Porque a palavra de Deus diz, buscai as coisas do céu e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas a gente está fazendo o contrário. Por isso que a gente sempre sente o vazio. Por isso que a gente nunca é preenchido. Quantas vezes eu associei a minha dor por falta de dinheiro? Eu não tenho porque eu não tenho dinheiro. Eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou porque eu não tenho dinheiro. E eu não sabia que eu estava cocriando mais do mesmo. Você não vai porque você não tem dinheiro. Você não faz porque você não tem dinheiro. E cada vez o universo permitia que eu ficava mais sem dinheiro porque ele queria? Não, porque era esse o recado que eu estava dando para ele. Daisy, então se não era a falta do dinheiro, o que era? Se não era o dinheiro que era o problema na sua vida, o que era? E por que eu falo que não era o dinheiro? Porque tem muitas coisas que hoje eu experimento que não foi o meu dinheiro que me colocou nesse lugar. Não foi o meu dinheiro que fez eu experimentar o que eu estou experimentando hoje. O que eu estou vivendo hoje e o que eu estou experimentando e experienciando hoje é a minha fé. É a minha fé que está colocando nesse lugar. Porque eu estou com 37 anos de idade, já passou muito dinheiro pela minha mão. Muito dinheiro já passou pela minha mão. E a pergunta é, ele resolveu o que eu achava que ele era o problema? Não. Ele amenizou? Não. Porque quando acabava, quando ele ia embora, a dor continuava, os problemas continuavam. Porque, sabe, a gente tenta negociar com o inegociável, que seria o quê? Existem coisas na terra terrena que nunca vai acabar. Existem coisas aqui na terra que não vai acabar. Que a gente tem que lidar com conta, sim. Que se a gente quiser comprar alguma coisa, desejar alguma coisa terrena, a gente sabe sim que vai existir um preço a pagar. A gente tem ciência disso. Só que a gente quer usar isso como desculpa de, eu não faço porque não dá, porque é difícil, porque é complicado,
Porque é isso. A gente pega uma situação que a gente sabe que não vai mudar para querer dar desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Vocês não sabem o quanto que eu tive que dizer pro meu ego. Eu entendo o ego, que você quer me proteger, mas eu preciso falar do que eu sei. As pessoas precisam ouvir a minha voz. Porque existe um divino que mora dentro de mim. E esse divino, por meio de mim, quer mudar a vida de pessoas em volta de mim. Tem pessoas gritando por socorro, tem pessoas que não querem dinheiro, tem pessoas que querem a mensagem. Tem pessoas que estão esperando uma atitude minha para que elas revivam. Existem ambientes, existem lugares que precisam de você para se tornar a vida. E você achando que é a falta de dinheiro na sua vida que não faz você se levantar, se mover, fazer as coisas acontecer. Agora você entende que o sentido de você não está cocriando o que você gostaria de cocriar. É porque essa crença, essa realidade, essas mentiras que a gente carrega, esse buraco que nós temos, que precisa ser preenchido por Deus, queremos associar isso com dinheiro. E toda vez que você pegar um problema seu, que se você não olhar para ele com olhos espirituais, se você não olhar esse problema que está dentro de você com o olhar espiritual, você vai achar que isso é a falta de dinheiro. E o dinheiro não vai preencher, porque o dinheiro não foi feito para preencher buracos que somente Deus pode preencher. Tudo tem que fazer sentido para você. Ou você vai ter uma vida aleatória, automática. Sabe quando eu falo? A vida automática é aconteceu, você reage. Aconteceu, você reage. Aconteceu, você reage. E não vai ter aquela vida de eu vou parar de reagir, porque agora eu tomo consciência da minha vida e as coisas vão acontecer porque eu quero que aconteça. Quando você diz eu sou o dono da minha vida, as coisas mudam. As coisas mudam. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu preparei, gente, algumas videoaulas que vai ajudar você a entender mais um pouco sobre frequência, cocriação e fé. Como colocar esses 3 pilares na sua vida e a sua realidade mudar. No estralar de dedo. Tem coisa que não vai demorar muito não, gente. Tem coisa que só que tá esperando um posicionamento seu. Então acessa nesse link aqui e escuta essas aulas que foi feito com carinho, com amor. Sabe? Cheio da presença do Espírito para mudar a sua vida. Mudar a sua história. Para de bater cabeça. Para de achar problema.